E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Você, às vezes, evita algumas armadilhas. Esse rebalanceamento aí, ele é meio que uma seleção natural inversa, né? Que você vende quem tá subindo e compra quem tá Pois caindo. é. Ou seja, você tá se livrando do LeBron James ali, pegando o cara que tá mal das pernas. Exato. Qual que foi o maior benefício, né, que vocês atingiram, a manter uma filosofia, investimentos constantes e tal? O que vocês atingiram? Vocês podem falar o seguinte, cara, pra mim o melhor benefício de investir foi esse daqui. E, ô Luiz, você falou que você tem umas 15 ações, certo? 15 na sua carteira hoje. Isso. Eu sei, a gente tá falando aqui de ações que têm séculos, né? Que estão na sua carteira, que tem séculos de existência de empresas, né? A gente tá falando de, décadas. Mas quando que... Eu imagino que você tem lá um tempo limitado, quero ter 15. Existe em algum momento, algum fala assim, cara, eu vou trocar, vou vender uma ação, vou zerar uma posição. Né? Qual que é o momento de você realizar a troca de uma dessas empresas, pelo que a gente vem falando aqui ao longo de quase 2 horas, não sei se vocês tinham um outro compromisso, perderam. Se tinha, venceu, faz Perdeu que tinha. A vantagem é que tá com dinheiro. Venceu, a agenda é sua, venceu. Mas tem algo assim que você fala, vou trocar, já tá na hora dela sair, tudo bem que ela teve décadas aí de um bom período, mas acho que chegou o momento dela... E o que faz tomar essa decisão? Exatamente. Legal, essa é uma excelente pergunta, né? Porque saber a hora de comprar é muito fácil, você vai lá e compra. Agora, a hora de vender é muito difícil, né? Porque muitas pessoas se contentariam com um ganho de 50%, 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Então, saber vender é algo extremamente sensível, né? E, de novo, tem que ser aderente à sua filosofia. Então, eu vejo 3 grandes motivos, na verdade. Primeiro, você assumiu um erro. BRF foi um erro na minha carteira. Já errei também com o Embraer. E a única coisa que o longo prazo não corrige é você pagar caro por um ativo que não vale aquilo. Talvez você nunca mais corrija esse erro. Então, vender ativos, não fazer o preço médio, eu acho que é um dos motivos pelo qual você deve vender uma ação. Segundo, perda de fundamento, que não é uma coisa tão rápida de você identificar. Geralmente demora alguns trimestres, ou algumas declarações, ou uma série de decisões estratégicas que você julgue equivocadas, né? Que coloquem em xeque, enfim, o futuro da companhia. Então, isso aconteceu comigo no passado com a Ultrapar, que era uma ação que eu tinha uma relação afetiva muito grande, porque foi a minha primeira ação, foi a ação que meu pai começou a montar a carteira previdenciária para mim, e eu em determinado momento vendi toda a minha posição de Ultrapar. Foi logo quando ela tentou comprar Liquigás, não deu certo, pagou uma multa, cara, milionário, tipo um erro crasso, sabe? Depois comprou a Extra Farma por, sei lá, 1 bilhão, não lembro agora mais quanto, acabou vendendo pelo mesmo valor ou até menos agora recentemente. Então, assim, foram diversas decisões estratégicas e nessa época eu lembro que nós fomos, inclusive, em assembleias, enfim, perguntar pessoalmente sobre essa questão da Extra Farm. Não me recordo se meu pai votou contra, inclusive, se não me engano, isso passou por AGE. E a gente falou, honestamente, assim, não faz mais sentido. Acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que está enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos, né? E o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos, ou vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento, ou num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que estão com esse princípio mais aflorado. Então eu vejo esses como os 3 principais, mas vejam que é a exceção, não é a regra. Eu vejo as pessoas querendo fazer esse balanceamento do tipo, subiu muito, que é subir muito, né? Subiu muito, eu vou vender e vou comprar a empresa que está lá largada ou que o preço médio está mais alto, enfim, para rebalancear. E aí você vai fazendo um rebalanceamento não muito inteligente, né? E você vai acabando colocando dinheiro em empresas que talvez era para você olhar com outro olhar, né? Então, eu particularmente não faço balanceamento de carteira. Eu vendo se de fato... Poxa, tô vendo alguma coisa muito mais assimétrica ao lado e, de repente, essa empresa não tá pagando bons dividendos. Então, assim, é uma avaliação que tem que ser criteriosa e muito bem pensada. Não pode ser algo... né? Vou vender, depois eu vejo o que eu faço, né? Porque muitos desses papéis a gente comprou a preços que a gente não sabe se vai ver de novo. Então,
ao dar muito valor ao meu yield on cost, quer dizer, qual é a minha rentabilidade em relação ao preço que eu paguei, você às vezes evita algumas armadilhas, né? Legal. Boa, perfeito. Acho que esses são os 3 critérios, mas é muito mais difícil do que saber a hora de comprar, sem dúvida nenhuma. Boa. E esse rebalanceamento aí, ele meio que uma seleção natural inversa, né? Que você vende quem tá subindo e compra quem tá Pois caindo. é. Ou seja, você tá se livrando do LeBron James ali, pegando o cara que tá mal das pernas. Exato, Boa. exato. Agora, né, pra você, eu acho que... Qual que é o... Pra vocês, talvez vocês tenham respostas semelhantes, diferentes, mas... Qual que foi o maior benefício, né, que vocês atingiram, a manter uma filosofia, a investimentos constantes e tal? O que vocês atingiram que vocês podem falar o seguinte, cara, pra mim o melhor benefício de investir foi esse daqui, que hoje eu consegui, fazer isso daqui. Cara, pra mim, acho que foi tranquilidade. A tranquilidade de você poder fazer o que você gosta, né? E eu falo isso em termos de trabalho profissional, assim. Porque, assim, teve uma hora que eu me vi meio que nu. Uhum. Assim, não é... Assim, claro, é um modo de dizer, mas você atinge independência financeira. É modo de dizer também, independência financeira é um negócio muito... Relativo, Tipo, é né? relativo. Uhum. Assim, pra minha forma de vida, tava legal aquilo, eu achei bacana, eu via que o negócio ia continuar crescendo, beleza, atingi a independência financeira. Tá, e aí? A vida se resume a isso, então. Vou jogar videogame, vou coçar o saco. Não. Mas eu falei, vou tirar o ano sabático. Essa é a resposta que eu tava precisando. O ano sabático. Vamos tirar o ano, agora vai ser bom. E aí você vê tudo acontecendo do teu lado, tua esposa indo trabalhar, assim, tudo acontecendo e você parece que para no tempo. Foi o que aconteceu comigo. Que ano foi isso? 2000 alguma coisa. Eu tinha 27 anos, 28 anos. Ih, alguma faz coisa tempo. assim. Faz. Filho da mãe. Sempre me pegando. Mas assim, você se sente um inútil. Você fala, tá, beleza. E num país que tá uma galera precisando, passando fome e tal. Aí eu peguei os meus clientes que eu fazia site na época, e eu comecei a ir nas escolas lá e falei, nas escolas não, nas escolas eu fui depois, mas comecei a pegar esses clientes e falei, vou fazer palestra para esses caras falando de ações, falando do Barsi, vou pegar eu ajudava uma instituição, ajudo até hoje na Zona Leste, falei, vou pegar alimento e vou doar para esse pessoal, vou fazer em troca disso aí, né? E aí foi assim, a vida começou a ter um propósito de, tipo, passar o que eu tinha aprendido com o Barsi para frente. Uhum. E a coisa foi evoluindo, sabe? Foi tomando um corpo. Isso foi ficando legal porque eu falei, puta, agora eu acordo e que da hora, eu tô conseguindo passar uma mensagem. Isso te deixava mais vivo. Revigora, né? Exatamente. Então, assim, o dividendo por si só, se você não tem algum propósito, ele não significa muita coisa, não, cara. Legal. Agora, ele desperta um negocinho dentro de você que você vai se enxergar nu e vai falar, puta, e agora? O objetivo era o dinheiro? É isso, então. A vida acaba no dinheiro, é isso. Saúde. Então, a Lu sabe disso, que ela também passou por isso. Eu fiz um desafio particular que eu tinha que ficar indo 350 dias na academia, porque minha saúde foi pro brejo. Eu comecei a comer mal pra caramba. Uhum. Comer Nesse fast food período. todo dia. Perdi 24 quilos em 1 ano e pouco. Ganhei massa muscular, o sangue ficou direitinho, não sei o quê. Mas tudo usando também a metodologia do pai da Lu, a disciplina e a paciência pra pegar e falar... Passou o treino o Barsi ainda, hein? O cara Passou com treino, o hein? fitness O Barsi aí. é um puta professor, tá doido. Barsi Conta o treino Fitness. pra mim, Barsi. Fazer um curso Barsi Fitness aqui. Mas é verdade. Então, assim, a tranquilidade, que é o que me proporcionou isso tudo, fez a gente, assim, você começa a ter cabeça para praticar o seu verdadeiro propósito, que é difícil descobrir. Eu dou graças a Deus que eu consegui descobrir um propósito que é tipo passar uma mensagem muito boa para um país que tá perdido, na verdade. Se a gente depender de política, a gente tá ferrado. Exato. Né? O verdadeiro poder tá na mão das pessoas que estão nas ruas lá, cara, e estão trabalhando. E o brasileiro é um povo trabalhador pra caramba. Sim. Né? Se elas souberem dessa mensagem, cara, elas vão prosperar pra caramba, vão fazer o país prosperar e ir pra frente. Legal. O Brasil tem essa pegada de prosperar. Legal. O Brasil é um país próspero, mas a galera precisa saber disso. Esse trabalho que vocês fazem aqui é fantástico. Legal. A gente faz, todo mundo faz. Eu rezo pra que haja mais pessoas fazendo isso, né? Sim. Porque, o Brasil precisa saber. Total.